sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde sou. É de coração tudo que eu disse. No hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar o que tu me revelaste ali pra me resgatar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde sou. É de coração tudo que eu disser. No hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, nós nos alegramos de estarmos aqui na tua casa, de a gente poder cantar, adorar o teu nome, ó Pai. Nos prepare para esse momento de continuidade da nossa adoração, que é ouvir a tua palavra, que é mudar, ó Pai, que é olhar para Cristo e tê-lo como exemplo de nossas vidas, ó Pai. Acompanhe-nos e que sente do nosso lado, que a gente possa entender, ter discernimento, ó Pai. Obrigado, obrigado por poder te louvar. É um prazer, ó Pai, estar aqui na tua casa, mais uma vez. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Como é bom retornar de férias, encontrar esse povo lindo, essa igreja bonita. Como é bom esse tempo de descanso. E o que faz bem no descanso é saber que temos uma missão, temos um ano lindo. Embora o senhor Alexandre tenha dito que bom mesmo são férias no mínimo de 60 dias, né? Não há quem aguente, né, senhor Alexandre? A vida real chama e é precioso voltar ao trabalho com alegria no coração de servir esse Deus precioso. Quero meditar com você para a gente começar bem de leve, bem de boa, nesse começo de ano, antes de entrar na nossa sequência lá. O próximo livro é Gálatas. Então nós vamos tranquilo por aqui. Eu queria pensar sobre material que eu tive contato ano passado, uma viagem, um treinamento em São Paulo, do City to City. Fiquei no quarto com um pastor, professor de filosofia do seminário em Goiânia, um pastor muito querido, se tornou um amigo pessoal, falando nas altas horas da noite sobre tantas coisas. E ele me sugeriu, eu estava lendo outro livro, e ele me sugeriu ler esse livro, Redimindo o Tempo, de um autor precioso do nosso tempo, um autor valioso. E eu queria muito compartilhar com vocês essas verdades, alguns conceitos dele, baseado no texto de Efésios 5, versículos 15 e 16, que são verdades eternas e preciosas para o nosso coração, para a gente começar o ano. E sempre, quando a gente olha para essas verdades,
traz aquela fala: eu podia ter ouvido isso há uns 10, 20 anos atrás. Eu podia ter tido contato com essas verdades há bastante tempo. Mas alguém disse que antes tarde do que mais tarde, né? Sempre é tempo de rever, de pensar, de refletir sobre a vida, sobre a caminhada, sobre a história, sobre o modo com que caminhamos neste mundo. Efésios 5, versículos 15 e 16. Podemos ler o 17 também. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Uma tradução mais antiga, remindo ou redimindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto ele é muito, muito, muito especial para nós. Foi assim para aquela igreja, para aquele povo naquela época, para o nosso coração que vive num mundo tão complexo, tão confuso, tão estranho. Achei muito interessante a vida de um personagem da história chamado William Wilberforce. Você já deve ter visto falar dele, um grande personagem que atuou como cristão para a desconstrução da escravidão. Um homem precioso, um homem valioso, mas sua vida nem sempre foi assim. Ele foi uma das pessoas mais produtivas de todos os tempos. Pelo curto prazo em que viveu e pelo tudo que ele produziu, pela importância dele na história, se pode dizer, como um biógrafo disse dele, o William Wilberforce foi, sem dúvida, um dos homens mais produtivos do seu tempo. Ele ocupou não menos que 69 cargos ou grupos de diferentes ações da reforma social na Grã-Bretanha ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele é o principal responsável pela abolição do tráfico de escravos em todo o Império Britânico. É difícil escapar do veredito de que esse homem foi simplesmente o maior também reformador social da história do mundo. Mas nem sempre ele foi assim. Até os 26 anos, ele vivia de maneira a mais displicente e tola que se pode viver. Ele conta que tinha dinheiro, sabia falar muito bem, tinha prestígio, prestígio social. Para isso não precisa ter caráter, basta que se tenha carisma. E ele, sem nada para fazer, ele se dispôs a concorrer a cargos políticos da sua cidade. E ganhava reiteradamente, não fazia nada como os políticos que nós conhecemos. Mas apenas para estar engajado em alguma causa que fizesse sentido. Mas aos 26 anos de idade, ele diz que até aí ele vivia buscando fama, poder e riqueza. O único alvo da vida dele. Muito contemporâneo. Fama, poder e riqueza. Tudo que pudesse atrelar a isso ele estava envolvido. Mas aos 26 anos de idade, ele se rende a Jesus Cristo. De um modo muito bonito, a conversão dele. No site da Editora Fiel tem um artigo lindo que a alegria desse homem fez ele superar todas as dificuldades e ser um grande personagem da história. Mas ele, aos 26 anos, ele conta dessa grande mudança, ele narra isso no seu diário. Houve uma mudança tão dramática que a minha história mudou completamente. Após essa conversão, ele procurou conselhos de homens de Deus, pastor John Newton, do hino Amazing Grace, e outros pastores que o orientaram, encorajaram e fortaleceram. Ele queria, então, já que ele estava envolvido na política, não sabia porquê, ele queria se afastar para viver uma vida eu e Deus. E os pastores disseram, não, é aí no meio dessa confusão, desse mundo de lama, que você pode ser um instrumento de Deus. Embora a grande mudança na vida desse homem não tenha levado a uma mudança do que ele fazia profissionalmente, ele continuou fazendo o que fazia, sua salvação levou a duas mudanças dramáticas, como ele passou a viver e a trabalhar no parlamento britânico. Primeiro, seu objetivo maior mudou da busca
crua por riqueza e poder para o que ele chamou de o grande projeto da sua vida, o grande objetivo da sua vida é dedicar a sua sabedoria, a sua intelectualidade, as suas habilidades para desconstruir o que ele chamou de um grande monstro que era a escravidão. A abolição de tráfico de escravos. Esse foi o grande alvo da vida dele. Ele passou a existir para desconstruir esse mal. Em segundo lugar, a mais relevante, que moldou tudo o que ele passou a fazer, é o modo com que o Evangelho de Jesus Cristo, no seu coração, passou a mudar o modo com que ele aproveitou o seu dia, ou como ele passou a usar melhor o seu tempo, com propósito, para quem não vivia para nada ou para razões tolas, passou a redescobrir um sentido maior para a sua história e o modo com que ele passou a administrar o seu tempo. Isso nos faz pensar, meus irmãos, de que é possível que vivamos, apenas passemos pela vida, sem construir nada, sem marcar a vida de ninguém, sem tocar a vida de ninguém, apenas transitamos por um mundo perdido. A vida desse homem nos faz pensar de que é possível que o Evangelho mude não apenas o nosso coração, mas a nossa agenda, os nossos propósitos de vida. É muito mais do que você organizar seu tempo. É mesmo, pastor, eu estou meio bagunçado, vou organizar. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O texto que nós lemos aqui fala de colocar a vida em perspectiva da vontade de Deus, de redimir ou de resgatar o tempo da futilidade para uma vida voltada para Deus. Viver uma vida voltada para Deus, na contramão da futilidade, da ilusão da vida contemporânea. O apóstolo Paulo começa no capítulo 5, dando o tom do que ele vai tratar depois. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, como filho amado de Deus, o que eu sou. A minha vida precisa responder a esse amor tão grande como um filho amado de Deus. Eu preciso viver de maneira diferente. E vivam de que maneira? Em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Assim como Deus me amou tão grandemente, eu preciso responder esse amor vivendo de maneira diferente. Esse capítulo fala de luz e trevas. Ele fala do modo pagão de viver para nada, viver para os prazeres do nosso tempo, viver em busca de razões passageiras e tolas e fúteis. E o cristão chamado, amado, comprado por Deus, voltado para um propósito muito maior. E essa é a ideia que nós temos aqui, de redimir o tempo. Redimir o tempo, baseado no amor de Deus. A motivação que o cristão tem para uma vida sábia e abençoadora é de que ele já foi amado por Deus. O preço de Cristo pregado na cruz do Calvário implica de um jeito novo de viver, não apenas crer. Quantas vezes nos foi falado que Jesus Cristo espera que cada um creia no nome dele. Amém, mas esse é o primeiro passo. A partir do fato de que eu creio nesse amor tão grande, a vida muda, radicalmente muda, radicalmente. Uma vida voltada, então, com as costas voltadas para as trevas, a caminho da luz do Evangelho, que vai se tornando dia mais e mais, como o provérbio disse para nós. Os ímpios vivem tateando e nem sabem no que tropeçam. Provérbios diz, mas o cristão vive moldado, movido, motivado pela luz da aurora que vai clareando mais e mais e mais. Depois de falar do Evangelho da graça de Deus, do capítulo 1 ao 4, Paulo agora nos lembra da nossa condição como filhos amados de Deus. E a nossa resposta é uma vida nova, voltada para Deus. A resposta que temos diante do amor de Deus é viver ou administrar a vida, saber a razão da minha vida. O texto grego aqui é muito importante, ele é interessante, é uma ideia de remir, de redimir, de comprar, ou de comprar o máximo de tempo, Tim Keller disse, de resgatar o tempo perdido, de correr atrás de uma vida que está indo embora sem razão, de retomar as rédeas da vida, de tomar as rédeas da vida e não viver
nem para mim mesmo, nem para o mundo, mas viver para Deus. A essência da lei de Deus, vivam para a glória de Deus. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aos Efésios. Vejam como andam. Ele está dizendo para nós que nós precisamos pensar na nossa vida um pouco mais. Eu não posso apenas caminhar, viver. Eu preciso pensar. Vejam, pensem, reflitam, como Sócrates lá 400 anos antes de Cristo. Uma vida sem reflexão ou não refletida não merece ser vivida. Uma vida cristã sem propósitos claros, sem objetivos, sem razão de viver, não merece, ou ela não tem sentido. O centro da mensagem é essa. O contexto de Efésios traz essa ideia de que nós fomos comprados de um reino natural transitório para um reino eterno do amor de Deus. Redimir o tempo tem a ver com tomar as rédeas da vida nas mãos e não permitir que a nossa vida seja levada de qualquer maneira. Um cristão não tem o direito de viver de qualquer modo, dizem os grandes teólogos do nosso tempo. Uma vida sem rumo, uma vida sem perspectiva, uma vida que vai passando, sem propósito, sem alvo, sem razão. Eu não sei por que vivo, não sei nem por que trabalho. Talvez apenas para comer, para viver uma vida tão barata, tão empobrecida. No Evangelho traz para nós razões muito mais nobres para viver e para morrer. A ideia aqui no grego é de agorazo, de tirar de dentro. Agora é o mercado. Aquele exercício que você faz de ir ao mercado, e a frutaria, e apalpar a fruta, ver se está tudo certo, ver uma carne, checar as coisas. Por melhor que seja o mercado, você não pode fechar os olhos e pegar tudo que tiver à disposição. Jamais. Essa é a ideia que Paulo está ensinando. A buscar o melhor da vida, a ter foco naquilo que de fato é bom e sábio e belo e vale a pena. É dessa maneira que o cristão deve construir a sua história, com critérios dos grandes alvos da filosofia. Critério para que eu não perca tempo, eu não perca a vida, eu não perca oportunidades. Quantas oportunidades perdidas e quantas más oportunidades aproveitadas, porque eu não tinha critério, porque eu não sabia como viver, vivia de qualquer maneira. E qualquer maneira é tão fácil viver. É preciso redimir o tempo, Paulo está dizendo. Saber por que vivo e como vivo. Redimindo o tempo porque os dias são maus, e falarei disso numa outra fala. Como viver em dias maus. Como se preparar para dias sombrios cada vez mais. Cada vez mais. Recebemos uma ordem, é um mandamento, é um imperativo que o apóstolo Paulo traz aqui conforme as suas cartas. Não só que a gente tenha mais tempo para gastar em atividade egoísta, talvez você está falando, é verdade, eu estou sempre ocupado, tanta coisa que eu gostaria de fazer. Não é isso. Não é só ter mais tempo, mas entender a complexidade, a nobreza, o preço da vida que é gasta. Como alguém disse, recebemos a ordem de sermos redentores do tempo, aqueles que resgatam o nosso tempo de atividades inúteis e passam a empregar para a glória de Deus. E aí o livro Redimindo o Tempo traz alguns conceitos maravilhosos para a gente. Quando eu penso em redimir o meu tempo, eu preciso, antes de tudo, ele diz que esse não é uma questão de agenda, essa é uma questão teológica. Antes de tudo, eu preciso conhecer o autor do tempo, que é o meu Deus. Eu preciso conhecer o Senhor do tempo, o Senhor da história. Preciso redimir o tempo e preciso conhecer como o nosso Deus vive. Devemos primeiro conhecê-lo, seus propósitos para o mundo e para o que Ele nos chamou para fazer, com o tempo que Ele nos deu. Conhecer a vontade de Deus, é o que diz o versículo 17, conhecer a palavra de Deus. Esse é um chamado para a gente voltar os olhos para Deus e a sua palavra. Ele diz, no fundo dos nossos corações, nós sabemos que nós fomos criados para viver para sempre. Mas não viveremos.
no fundo dos nossos corações, há um desejo pela eternidade, há um desejo para transcender o tempo. Mas assim como Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, nós sabemos que nós teremos menos tempo que gostaríamos para fazer o que gostaríamos ou precisaríamos fazer. Sabemos que fomos criados para viver para sempre, por isso somos atraídos, até mesmo por histórias em que a morte é vencida, ou ela é uma mentira, ou ela, pelas ilusões e pela ficção. Curioso, ele diz que nós amamos a trilha do Senhor dos Anéis, porque sabemos que tudo que é triste, mal, nem sequer deveria ser verdade. Nós amamos até mesmo Frozen, porque nós almejamos que deveríamos viver em um mundo onde até mesmo bonecos de neve mágicos nunca morrem. Nós amamos uma literatura de ficção, de um mundo belo e maravilhoso, onde as pessoas vivem para sempre. Onde eu tenho planos para 100 mil anos. Mas não, o pecado entrou na história. Nossos dias estão contados. O pecado tornou o trabalho, os nossos esforços, sua produtividade extremamente difíceis. Algo em nossas almas, na palavra de Deus, nos diz que o trabalho deveria ser bom. Lá em Gênesis, no jardim, Deus tomou o homem, colocou no jardim, para que ele pudesse cultivar a terra. Uma palavra linda no texto hebraico, avodar, de adorar, enquanto trabalha, enquanto cuida, enquanto alimenta os animais e cuida do jardim. Era um exercício de adoração, hoje não é mais. É um exercício de dor, de cansaço. Os dias são maus e precisamos entender o tempo que vivemos. Portanto, eu preciso conhecer o autor do tempo, mas eu preciso também abraçar a minha finitude. O autor disse: você não é multitarefa. O seu smartphone é multitarefa, ele faz tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Nós não, nós somos limitados. E que nossas mulheres ouçam isso. Principalmente os maridos. São incapazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Piorou 3, 4. A mulher é um pouco melhor que nós. Nós somos limitados, finitos. Não somos deuses. É importante, então, descobrir o meu melhor chamado. Ou para que eu fui criado, quais habilidades melhores que eu desenvolvo, e qual é o meu melhor horário de produção para algo mais importante. Porque tem gente que gasta os momentos bons do dia com futilidades. Há no fundo do coração do ser humano um desejo de eternidade. O fato é que nós não queremos apenas mais horas do nosso dia, da nossa semana. Embora muitas vezes seria bom que tivéssemos um calendário mais extenso para algumas coisas. Mas o que desejamos é viver para além desse tempo. Desejamos transcender ou viver para além de um mundo quebrado. Fomos criados para um projeto eterno. John Piper disse: só há uma vida e logo passará. Só o que é feito para Cristo vai permanecer. Ele fala também que Deus vai acabar o nosso trabalho inacabado. Porque nós partiremos desse mundo com uma missão inacabada. E esse é um ponto dramático da história humana. Deixaremos coisas a fazer, planos a fazer, tantas coisas que queríamos sequer dizer, abraços a dar, deixaremos uma vida parada no tempo. O mundo, a vida humana, é um eterno canteiro de obras parada, onde muita coisa deveria ter sido desempenhada e não foi, e não foi, e não será. Ele fala que Mozart chegava à noite, tarde da noite, a família estava dormindo, ele ia ao piano e tocava uma sinfonia muito animado. E quando estava na última nota para ele concluir a sinfonia, ele parava e ia dormir.
Seu pai levantava, era o pai dele que chegava, ele levantava, ia lá e tocava a última nota. Eu falei, não posso dormir sem uma sinfonia concluída. Ele disse, só Deus conclui as nossas sinfonias inacabadas. Só Deus vai concluir os trabalhos que fazemos. Os sonhos que tivemos, os objetivos que sonhamos, só serão concluídos diante de Deus, porque Deus é poderoso para fazer. Nós somos limitados, não temos recursos, forças, mas Deus é suficiente. E o Evangelho é a nossa fonte de descanso. Não importa, meu irmão, quanto de produtivo você é. O que já importa é o que Paulo começou dizendo. Como filhos amados de Deus. Esse é o ponto. A nossa paz não está em produzir mais para ganhar mais. Não está num conforto que eu ainda vou chegar lá, num alvo que eu ainda vou conquistar, porque ele nunca será. Mas naquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Como um teólogo antigo dizia, o cristão, antes de tudo, ele é o filho de Deus. Antes de tudo que você fizer, antes de tudo que você construir, antes de tudo que você queira ser, você já é filho de Deus. Isso é a nossa descanso, ou essa é a nossa paz. O que importa e que nunca vai mudar é o status de como você é um filho amado de Deus. E por conta disso, nós temos algo a fazer. Temos algo a desempenhar nesse mundo. Eu preciso servir mais ao meu Deus. A minha igreja, a minha casa, a minha família, a minha vida profissional. Tudo precisa ser repensado à luz do Evangelho de Deus. Redimido Tempo, ele fala um capítulo muito precioso sobre o mundo de ruídos, o reino do ruído. Nós vivemos num mundo de uma das coisas mais raras, é o silêncio. Ninguém mais faz silêncio. O mundo está num ruído gigante, e muitos precisam disso, para abafar o peso da solidão, do desespero. Precisamos criar ambientes de solitude, para redescobrir a sensibilidade de ouvir a voz de um Deus que nos conduz no meio de tantas vozes. Espaços de silêncio, de solitude, para desenvolver o que o Salmo 131 diz para nós, de intimidade com esse Deus maravilhoso. Ele também trabalhou algo muito importante, que eu sei que você entende muito bem, o perigo que nós temos todos os dias, das piscinas infinitas que nós nadamos. Nadamos em piscinas infinitas de stories, reels, stories e tantas coisas que tomam horas. Horas que podiam ser usadas para coisas boas e belas e produtivas. Piscinas infinitas. E cada um tem as suas. Horas e horas, e horas e horas, dias, anos, vividos para nada. Piscinas infinitas que não levam a lugar nenhum, que não constroem nada. Informação atrás de informação, grupos e grupos, para nada, nada de concreto, nada de bom, nada de belo. Distrações sem fim e sem propósitos, que consomem um tempo sem fim e que a longo prazo poderia ser usado para aprender mais, para ler mais, para aperfeiçoar, para ajudar, para fazer tantas coisas mais. Que tal um projeto belo e maravilhoso para todos nós, esse ano ter menos contatos com a tela, redescobrir a face de um Deus, talvez a sua palavra, uma boa literatura, em algo que alimenta o coração e a alma, algo que me ajuda nas minhas misérias e fracassos. Ah, se nós pudéssemos pensar sobre isso. Wilberforce morreu jovem, deixou um diário valioso com anotações preciosas, e eu queria concluir com a fala dele. Ele diz que nos dias e semanas após a sua conversão, ele lamentou a maneira com que passou os seus primeiros 26 anos. Talvez o evangelho no coração de um pecador faça, antes de brotar a alegria eterna e maravilhosa, produza um lamento profundo com o modo com que eu vivia até aqui. Eu imagino que tenha cristãos que precisam lamentar,
chorar e se arrepender do modo com que viveram até aqui. Uma das anotações no seu diário diz: eu me condenei por ter desperdiçado o meu precioso tempo, oportunidades e talentos. Eu me condenei por ter vivido uma vida tola. Ele diz, mas não tanto, porque eu tinha tanto a fazer. Havia apenas um problema. Ele era, até aí, até a sua conversão, ele diz que ele era uma bagunça indisciplinada. Ele sabia que precisava superar desafios gigantes para poder viver uma vida diferenciada a partir do Evangelho na sua vida. E ele resolve, e anotou no seu diário, uma das suas aspirações: empenhar-me a partir desse momento em aperfeiçoar meus planos de como eu passo a usar o meu tempo. Espero viver mais do que vivi até agora, para a glória de Deus e para o bem dos meus semelhantes. Eu me comprometo, essa é uma resolução da minha alma, a empenhar a partir de agora, a viver uma vida que faça sentido para mim e para o meu semelhante. E ele fez exatamente isso. A fé redescoberta se manifestou de maneira tão poderosa e prática na vida dele. Ele também anotou algumas instruções para ele mesmo. Vá para a cama mais cedo, acorde mais cedo, para garantir que estava dormindo o suficiente. Começou a carregar tinta e papel no seu bolso enquanto caminhava por Londres, para nunca perder uma ideia. Assim que ele começou a ser conhecido e as pessoas começaram a ir atrás dele, ele começou a fugir da fama, que sempre foi um alvo da vida dele, para ter momentos a sós com Deus em oração. Sabendo, diz aqui que ele buscou implacavelmente a solitude, à medida que a celebridade começou a aumentar, sabendo que ele era importante ter espaço para orar e pensar sobre como exatamente ele deveria gastar melhor o seu tempo. Essas atitudes práticas e outras também, no livro menciona, foram motivos de transformação de uma bagunça indisciplinada que ele mesmo disse, para que ele pudesse ser uma das pessoas mais produtivas que já existiu. Para que eu possa ser bênção na vida de outros, eu preciso viver melhor a vida que vivo hoje. Ah, meus irmãos, há tanto para fazer, há tanto para ser. Então há esperança para todos nós. Há esperança se a vida de um homem totalmente bagunçado, com propósitos completamente mundanos e demoníacos, volta para um propósito belo e eterno. Esse é o evangelho que cremos e pregamos. Esse é o evangelho que cremos e pregamos. Se você tem vivido de qualquer maneira, se você tem construído a sua história com propósitos errados, equivocados, mundanos, talvez você é idoso, talvez você é adolescente jovem, uma oportunidade de corrigir a rota. Quero viver para Deus, eu não quero gastar os meus dias com nada. O livro de John Piper, não jogue sua vida fora, viva para Deus. Se você tem desperdiçado o seu tempo, sua intelectualidade, sua capacidade, seus recursos, vivendo muito abaixo do que Deus espera de você, peça o perdão ao Senhor e comece esse ano com a disposição nova de ser um instrumento valioso nas mãos do Senhor. Porque Deus conta com você, meu irmão. Talvez você tenha começado esse ano pensado, eu tenho caminhado tantos anos, servido, ajudado, apoiado, feito, carregado essa igreja nas costas há tantos anos. Eu acho que está na hora de eu dar Tem tanta gente aí para fazer. Eu queria dizer que o Espírito Santo de Deus nessa noite está pensando em bagunçar os seus planos. Talvez Ele está dizendo que todos nós podemos mais. Algo novo, de maneira nova, redescobrir o prazer de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor. Deus conta com você. Essa igreja também conta com você e precisa de todos nós. Mas a sua família também precisa de você.
de um outro você. De um você que esteja presente de fato. É tão bom estar presente estando tão longe. Seus filhos precisam de você, a sua esposa, o seu esposo precisa de você. O seu trabalho, a sua empresa precisa de você. Você foi chamado, contratado, você há alvos, há projetos, há necessidades. O Senhor coloca diante de nós, meus irmãos, um mundo de infinidade de oportunidades para fazermos algo duradouro e eterno para as próximas gerações. Essa é uma das questões. Nós fomos criados não só para viver para sempre. Nós fomos criados e nós almejamos construir algo duradouro e permanente. Mesmo vivendo num mundo de ilusão e transitório e passageiro como nós. Nós almejamos construir algo permanente. Invista no reino de Deus. É a melhor opção para você. Gaste-se, doe-se como instrumento de Deus na história dessa comunidade, na história dessa geração. Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Diante do sacrifício de Cristo Jesus, naquela cruz, a demonstração mais clara e bela do amor de Deus por nós. Nós somos chamados a viver diferente, a crer diferente, a celebrar diferente, a servir diferente, a cantar, a adorar, a contribuir, a viver, a proclamar esse evangelho vivo e poderoso. Os irmãos vão nos conduzir numa canção, enquanto nós celebramos a nossa unidade, a nossa comunhão, como corpo de Cristo Jesus, como povo de Deus, nessa noite. Eu convido os presbíteros para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. O presbítero William, o presbítero Deloir, não sei se o presbítero Nelson está. Podemos juntos, nessa noite, meus irmãos, que fiquemos juntos em pé. Essa mesa, ela é do Senhor Jesus, não apenas da Igreja Presbiteriana Primavera. Portanto, você que é membro de uma outra comunidade, genuinamente evangélica, está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, você é nosso convidado a cear conosco. É uma alegria tê-lo conosco e somar como corpo de Cristo e celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Vem à frente, pega. Retorna para a gente celebrar juntos nessa noite. Pagou
expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Faz um solinho aí, Matheus. Faz uma basezinha aí. E aí? Algum irmão ou irmã foi omitida na distribuição do pão e vinho? Deus abençoe. Esse é um momento precioso onde lembramos que as nossas lutas e batalhas não são só nossas, somos um corpo. Não somos apenas uma célula, somos corpo, na presença de um Cristo que se deu inteiramente. Um Cristo que resoluto marchou a caminho da cruz, propósitos específicos e claros. Lucas diz que aqueles que o viam caminhar sabiam que ele estava indo a caminho da cruz em Jerusalém. O Senhor Jesus nos ajuda a caminhar nesse mundo. Ele é o Senhor pelo qual pagou um alto preço na cruz do Calvário, por todos nós. E Ele nos convida a ser comunidade, corpo de Cristo, a não caminhar sozinho no mundo, a engrossar as fileiras do reino de Deus, servindo ao Senhor, redescobrindo a razão de servir, de amar, de adorar, de cultuar, de viver para além de nós mesmos. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa. Obrigado por cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração e os nossos sonhos ilusórios, tão vazios. Quantos cristãos que abrigam no peito sonhos tão mundanos e terrenos. O Teu reino nos convida a viver para algo muito maior. Algo tão precioso, em resposta a um Deus que enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Obrigado, Pai, pela Tua igreja reunida nessa noite. Um testemunho belíssimo ao mundo de que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida. Que queremos viver não apenas esse ano inteiro, mas todos os nossos dias voltados para o Senhor, de modo produtivo, abençoador e transformador. Abençoe o Teu povo, ó Deus, aqueles que sofrem, aqueles que estão em aflição, aqueles que carecem da graça do Senhor em alguma área da vida. Sejam visitados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, consagramos pão e vinho para o uso sagrado, como alimento precioso para os nossos corações. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou um pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, comamos. De semelhante modo, após ver ceado, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Como fazemos? Troca esse cálice com o seu irmão que está aí perto de você, como povo de Deus, como família da fé, que caminha a caminhada da fé nesse mundo tão vazio. Obrigado, Pai, por tamanho sacrifício. Há pecadores que vivam vidas tão pequenas, tão distantes do propósito eterno e da grandeza da vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude, Pai, na Tua presença, a redescobrir a razão por que vivemos, porque abrimos os olhos todos os dias
para viver algo novo, para aprender algo novo do Senhor e para fazer algo novo, para abençoar alguém. Abençoe essa comunidade, ó Deus. Que a graça de Cristo naquela cruz traga esperança, traga encanto, prazer na tua presença. Em nome de Jesus. Que esse mundo vazio perca o brilho diante da tua presença. Diante da grandeza, do poder e da glória de Deus. Na pessoa do seu Filho ao nosso lado todo dia. Abençoe o teu povo, Deus. Visita aqueles que precisam do Senhor nessa semana. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós nessa noite, como igreja do Senhor Jesus, neste lugar e em toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Você pode assentar em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, e enche a sua semana de graça, da sua presença viva, poderosa e maravilhosa. Eu agradeço de coração as pessoas que nos visitam. Saiba que você é especial para nós, e essas portas sempre vão estar abertas. Nosso coração está aberto, assim como o coração de Deus, para recebê-los, para que você é convidado a conhecer essa comunidade tão linda. E o Cristo Jesus que servimos aqui e aprendemos da sua palavra. E assim caminharmos juntos a caminhada da fé. Esse ano há tanto para fazer, tanto para acontecer. Teremos a sala com pública profissão de fé. Algumas pessoas que já tomaram uma decisão muito bonita de assumir um compromisso pessoal e verdadeiro com Deus. Se você quer ser membro dessa comunidade, nos procure também. Temos tanto para colocar diante de Deus, os departamentos, áreas do trabalho, tiverem agenda, trazem para nós. O conselho da igreja vai se reunir, a gente vai projetar juntos, em oração, um ano abençoado de trabalho. Temos um convite muito especial para termos um acampamento juntos com a igreja presbiteriana de Vila Aurora, em Rondonópolis, lá na chácara Estância Flamboyant, linda, lá em Rondonópolis. Vai ser um tempo maravilhoso na Páscoa esse acampamento. Até lá a gente vai se organizando. Temos muita coisa para acontecer por aqui. Teremos eleição de novos oficiais, presbíteros e diáconos. Ore por isso também, em nome de Jesus Cristo. Os grupos familiares ainda não retornaram. Logo mais reuniremos com os líderes e passaremos nos programar, nos organizar para o ano de trabalhos. Temos sexta-feira, o nosso trabalho já voltou, um momento precioso de oração aqui às 6 horas até às 7 horas, um momento gostoso de ler a palavra, orar junto, tomar um café precioso. Se você quiser vir conhecer esse trabalho, eu creio que vai ser difícil não continuar participando, porque ele é um dos trabalhos tão bonitos na nossa semana. Os adolescentes e departamento infantil voltam no final do mês, tá bom? Orem por tudo isso, ore pela sua vida, por essa comunidade, contribua, participe. E vamos juntos servindo a esse Deus vivo, real, poderoso, maravilhoso. Eu volto de férias muito feliz, descansado, trabalhei bastante nas férias. Foi muito precioso, a gente reuniu a família, quase toda a família é grande, só 2 irmãos que não puderam vir do Rio Grande do Sul. Mas reunimos a família para celebrar 83 anos da minha mãe. Era na pandemia, era para ser o aniversário de 80 anos, mas não deu. E nós vimos que ela decaiu muito nesses anos, depois da pandemia, mas ainda assim queríamos celebrar isso. E foi um momento tão emocionante, e sabíamos que cada dia seria mais raro e mais difícil de novo celebrar isso e reunir tanta gente para um momento gostoso. Foi muito bonito, muito especial, muito joia. Uma semana abençoada para você. Deus abençoe, abrace o seu irmão do lado e uma semana abençoada em nome de Jesus. Todos que aflitos e buscam a paz, a todos que em lágrimas buscam consolo, aos que trabalhando e buscam servir,
todos que em pecado e buscam perdão, a todos que solitários e buscam comunhão, a todos que buscam amor, a todos que buscam sentido para a vida. Esta igreja abre as suas portas e os acolhe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.